Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, trabalharemos o cálculo numérico. Mais especificamente, falaremos sobre um método do cálculo numérico. O método é o seguinte, é o método da bisseção. Esse método consiste em reduzir um intervalo de uma função a fim da gente encontrar a raiz dessa função. Então, nosso objetivo primeiro é encontrar esse intervalo para depois, por meio desse método, encontrarmos essa raiz. Quais são os passos que devemos utilizar para poder encontrarmos essa função, essa raiz dessa função? O primeiro, temos que definir um intervalo. E, após calcular o intervalo, e após encontrar o intervalo, a gente calcula as funções de A e B. E a gente vai observar que sempre vai dar negativo. Por quê? Porque, em geral, um dos dois valores vai estar acima do eixo x e outro vai estar abaixo do eixo x. Após isso, a gente calcula a primeira estimativa. A primeira estimativa vai ser calculada da seguinte maneira. X é igual a mais b sobre 2. Quando eu calculo x igual a mais b sobre 2, eu vou obter um novo valor. Com esse valor, eu aplico novamente na minha função. Por quê? Porque com isso eu consigo verificar quem será meu próximo intervalo. Meu próximo intervalo vai ser o seguinte: se f de x multiplicado por f de a for menor do que zero, meu próximo intervalo é ax. Se for maior do que zero, vai ser xb. E o último passo, eu repito a operação 2 com o novo intervalo que eu adquiri. Bom, vamos a um exercício de fixação. Ele fala o seguinte: calcule o valor para a raiz quadrada de 3 utilizando o método da bisseção, com 6 iterações, que seriam repetições, tá? Vocês podem estar falando o seguinte: mas raiz de 3 não é uma função, é só raiz de 3 é um número. Mas eu posso colocar ela na função para encontrar justamente a raiz de 3. Por quê? Porque ela é equivalente a eu falar que x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Bom, vamos estimar o intervalo então. Eu sei que raiz de um número é a raiz quadrada, no caso, é o número que tenha algum outro número que multiplicado por ele mesmo resulta nesse número. Ficou um pouco confuso, mas vamos observar. Exemplo, raiz de 1 é 1 vezes 1. Raiz de 4, 2 vezes 2. Logo, a raiz de 3 vai estar no meio desse intervalo. Por quê? Porque raiz de 1, no caso 1, é menor do que o 3. E 4 é maior do que 3. Então, raiz de 3 provavelmente está nesse intervalo. Qual é o intervalo? 1 e 2. Então, a nossa raiz está no intervalo de 1 e 2. Então, vou calcular f de a. F de a é 1 ao quadrado menos 3 igual a menos 2. F de b é 2 ao quadrado menos 3 igual a 1. A primeira estimativa, então, eu calculo da seguinte maneira. X é igual a mais b sobre 2. Então, vai ser 1 mais 2 sobre 2, que é igual a 1,5. Vou calcular f de x. F de x é 1,5, que é o x que eu encontrei lá, ao cubo. Perdão, é ao quadrado, ali tá errado. Ao quadrado, é igual a 2,25 menos 3, que é igual a menos 0,75. F de a vezes f de x resulta no seguinte: menos 2 vezes menos 0,75 igual a 1,75, que vai ser maior do que zero. E como esse produto foi maior do que zero, o próximo intervalo é, como eu disse anteriormente,
xb. Então a gente repete o nosso novo processo. A gente pega o processo e repete com esse intervalo que a gente adquiriu. Conforme vocês vão trabalhando, vocês vão observar que os valores vão cada vez diminuindo. Então o que eu peguei e fiz? Fiz um programinha só para poder trabalhar com esses valores de uma forma mais fácil. Então eu vou fazer o cálculo com os valores. Isso daqui aí é só para calcular basicamente a função, tá? Então vocês não precisam se preocupar como que foi feito. Vocês podem utilizar funções já que tem na internet. Você pode jogar na função e ela calcula. Então o que eu fiz? Lembra da primeira vez que a gente fez? O x deu 1,5 e o b era o 2. Então o próximo intervalo era 1,5 e 2. Então vamos trabalhar com esse intervalo. O intervalo nosso é 1,5 e 2. Então o nosso valor de x agora é 1,75. E o valor de f de x é 0,0625, então é positivo. O que eu preciso me ater se o valor de f de x é positivo e negativo. Por quê? Porque o valor de a vai ser sempre negativo, nesse caso, né? Logo, eu consigo trabalhar com isso. Então eu sei que o próximo intervalo vai ser 1,5 e 1,75. Então eu anoto esse intervalo. O ideal é a gente fazer uma tabela. A gente vai observar uma tabela só para a gente entender como que vai funcionar. Para facilitar, como eu disse, a gente vai construir uma tabela. Então como que a gente constrói? Depois de você fazer toda a operação, vai anotando os valores e vai jogando os valores na tabela. Então a cada iteração eu coloquei. A primeira era o primeiro intervalo 1 e 2, e o x deu 1,5, e o f de a vezes f de x deu positivo. Logo, eu sei que se der positivo, eu substituo no lugar do a o valor do x. Depois, os valores foi 1,75 e deu negativo. Então eu substituo no valor do 1,5 e 1,75. Como eu mostrei no programa, ele me mostrou qual que seria o próximo intervalo. E assim eu vou trabalhando até a última iteração. Se vocês calcularem, jogarem na calculadora, vocês observarão que raiz de 3 vale 1,732. Então os valores vão começar a oscilar lá pela sexta iteração, perto disso. No caso, na quinta iteração deu 1,34 e na sexta deu 1,72. Então ele vai começar a subir, descer até chegar o mais próximo possível. Quanto mais repetição fizer, mais próximo do valor real você vai obter. E esse daqui basicamente é um método da absceção, e ele é um método até bastante intuitivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e curtir minha página no Facebook. Até a próxima.